Bom, analisando esse trabalho, que podemos observar de cara que se trata de uma colagem e pintura. Temos ao fundo a pintura e sobreposição de objetos, de elementos. Neste caso, trabalhado elementos com natureza, elementos pedra, independente de qual elemento seja. Então, nós teremos uma técnica mista, trabalhando a colagem, a sobreposição sobre a pintura de fundo. E então podemos colocar como arte de técnica mista. E traz uma coisa boa, porque justamente pelos elementos trabalhados. Então a gente sente uma certa energia positiva, vamos dizer assim. A técnica mista ela pode ser feita tanto na madeira quanto na tela, então não tem uma superfície apropriada, ela é livre, vamos dizer. Bom, esse outro trabalho que nós temos aqui, ele é feito no papel, pode ser papel simples, pode ser papel canson, um papel mais encorpado, e foi trabalhado lápis aquarela e colocado numa moldura. Então nós temos um trabalho protegido, um trabalho que vai ter uma durabilidade, porque foi cuidadosamente colocado na moldura com vidro ou com acetato, não importa. O importante é proteger esse trabalho. E nós temos essas folhas coloridas que se tratam de flores flutuantes, porque tem leveza, tem movimento. Então eu até disse para a autora do desenho que eu colocaria esse título, Flores Flutuantes, mas é uma brincadeira que eu fiz, porque é o que nós entendemos, a leveza dos movimentos. Elas flutuam, elas estão livres e elas trazem também essa leveza, e o colorido também traz alegria, traz suavidade, é um trabalho gostoso de se ver. Bom, temos aqui um pouquinho de arte knife ou naif, que é uma arte espontânea do artista, onde ele coloca os seus sentimentos mesmo sem ter o conhecimento técnico. É uma arte que foi iniciada em 1886. Eu vou deixar aqui o nome do primeiro artista que colocou em exposição esse tipo de arte, Rousseau. Eu não lembro exatamente o nome dele. Vou colocar aqui para vocês, vai estar escrito. E foi em 1886, em Paris, numa galeria de arte, onde ele conseguiu expressar esse tipo de arte. E aí sim, a partir daí foi visto como uma arte nesse estilo. E muitos artistas pintam por questão emocional, por prazer, por necessidade, mas não para vender os seus trabalhos. Então, a intenção é ter uma relação de terapia com a arte, vamos dizer assim, que é o caso dessa artista que mandou pra gente esse trabalho, que ela disse para mim que ela faz esse tipo de trabalho justamente para poder ter uma distração, como se fosse um remédio no dia a dia. E isso funciona, isso é real mesmo. E essa arte, ela torna-se interessante porque a partir do começo a pessoa não sabe ainda o que ela está fazendo, depois que ela começa a entender. E ela vai desenvolvendo técnicas e futuramente ela pode até mudar o seu estilo. No caso, aqui eu vou mostrar um trabalho da mesma pessoa que já tem um estilo mais expressionista. Talvez ela não saiba, certeza que não saiba porque nós conversamos por e-mail e ela não sabia. Então o estilo dela expressionista vai se aproximar das pinceladas curtas e expressivas e fortes de Van Gogh. Vou mostrar um dos trabalhos de Van Gogh para a gente fazer uma breve comparação. Então nós temos aqui a coloração aproximada, a intensidade da pincelada e essas pinceladas curtas, como se quisesse desenhar com o próprio pincel. Então essa é uma das características do expressionismo. Então, apesar de ser uma arte knife para ela, que é o início, mas ela já está partindo para uma arte expressionista, e isso é interessante. E o trabalho dela é muito bom de se ver, porque ele traz toda a intensidade e emoção da artista, onde podemos observar até mesmo alguns elementos figurativos que nos fazem pensar, como este trabalho agora que vocês vão ver. Temos o figurativo do animal
em cima de um telhado de uma casa, como se ele estivesse protegendo, como se fosse uma fábula, uma história encantada. Então é o que se passa na mente da pessoa, ele quer expressar esse sentimento, como se tivesse uma proteção, como se entrássemos nesse mundo de fantasia, um mundo de refúgio, um mundo que pode ser o mundo que a pessoa precisa naquele momento para se refugiar, porque a arte ela cria possibilidades fantasiosas e isso faz com que a pessoa possa esquecer os problemas momentaneamente enquanto a produz. E depois que a arte está fixa na parede, você pode olhar e sentir o prazer de ter feito o trabalho também e ele trazer novamente essa mensagem. Bom, este outro trabalho podemos observar, apesar de ser abstrato, ele tem as linhas geometrizadas na vertical e na horizontal, levemente sobrepostas com branco e preto se destacando, formando até na imaginação de quem vê alguns desenhos. Eu consegui enxergar um elefante com a tromba do lado, desse lado aqui, do lado de quem vê do lado esquerdo, e do lado direito eu consegui ver um cachorro. E também vi alguns rostinhos assim de animais, mas isso é bem pessoal, é de parar e observar. É claro que no meio fica mais fácil de ver a árvore toda colorida e o tronco dela. Mas é um abstrato. A intenção do artista às vezes não é mostrar nenhum figurativo, é a gente que consegue enxergar e ver. Cada pessoa vê algo dentro do abstrato. Mas trabalha-se linhas verticais e horizontais, quadrados, nada de movimentos lineares, semicírculo, nada disso. E é uma obra que traz um colorido, um preto e um branco, então, e um ferrugem meio avermelhado. Traz um sangue, vamos dizer assim, uma reflexão sobre a obra. É uma obra bastante representativa dentro do abstrato. Este outro, da mesma artista, já tem totalmente uma diferença nas linhas, as formas e as cores. As cores, na maior parte, cores alegres, intensas, o amarelo, o laranja. Então ele traz alegria de primeira mão, dentro da semiótica, como em primeira instância eu posso sentir essa alegria ao ver a obra sem analisar os demais elementos. E analisando mais, eu consigo sentir leveza pela composição das linhas lineares, semicírculo, linhas curvas. Então isso traz toda essa leveza para o trabalho também. Ele fica menos rígido, como o outro anterior que estava mais rígido. Então este trabalho também traz uma leve sobreposição do branco. Por último, nós podemos observar essa luminosidade do branco em pequenas pinceladas. E dentro da imaginação do abstrato, eu posso enxergar alguns animais também, dessa vez marinhos. Vejo uma baleia, vejo um golfinho, e aí vai da imaginação de cada um de vocês, o que você consegue enxergar. Um trabalho de experiência, de experimentação com tinta fluida, feita pela Tereza Alexandra, onde podemos observar o fundo amarelo. Ela se saiu muito bem em colocar esse fundo amarelo, porque às vezes trabalhar com a tinta fluida, nós não sabemos o que vai acontecer com a mistura das cores, e o fundo amarelo é sempre uma boa escolha, por ser uma cor quente, harmoniosa, uma cor que traz alegria. Então, se as cores de cima não derem certo, pelo menos o fundo vai ajudar bastante. E é isso aí, trabalhar com experiência em tintas nessa parte de fluir, de escorrer, deixar ver o que a tinta pode te proporcionar, é um trabalho bem interessante também para quem está iniciando. E aqui mais um trabalho que ela enviou, um trabalho que eu dei a dica de deixar mais claro com a tonalidade do fundo do mar, deixar vamos dizer, um degradê, deixar o fundo mais claro da água. Por quê? Porque o céu está claro, está de dia. Se tivesse à noite, tudo bem, mas por estar claro o céu, o mar sempre vai refletir o céu. Se tiver à noite, se tiver à tarde, se tiver de dia, como está bem clarinho, então a gente precisava ter clareado um pouquinho mais. Mas foi bom ela ter mandado, porque ela disse que foi
faz muito tempo que ela fez, ela não tinha noção, e aí agora ela falou que vai saber fazer. E tem até como corrigir, tem como você passar por cima de novo a tinta nesse trabalho, não importa quanto tempo tenha, dá para fazer de novo e corrigir, tá bom? É um trabalho onde podemos observar o figurativo também. Temos um barco, temos um mar que está revolto, temos árvore, temos ao fundo cores vermelhas e amarelas da vegetação que trazem uma intensidade e uma certa quebra um pouco as outras colorações mais frias da parte de baixo da pintura. Podemos entender que é como se fosse, tem até uma pessoa dentro do barco, como se estivesse lutando contra a correnteza, tentando harmonizar, se equilibrar, chegar até a margem. Então tem várias coisas que nós podemos tirar dessa paisagem, embora ela seja figurativa e levemente abstrata pela intensidade dos movimentos das pinceladas. Então, às vezes não é fácil identificar o que nós estamos vendo, mas é possível identificar. E é um trabalho bem expressivo, com muito sentimento, e um trabalho que eu admirei muito, que se aproxima das pinceladas nervosas, intensas e fortes do nosso grande artista Vincent van Gogh. E tenho também agora o trabalho de Claudemir José, um trabalho de artesanato onde ele teve a criatividade de utilizar pedaços de cano e filtros de café usado e formou essa bela composição desse vaso de flores com essas cores que ficaram muito bem elaboradas e a estrutura também. Então ficou um trabalho bem artístico. Parabéns. Bom, se você gostou desses trabalhos dos inscritos e se identificou e quer mostrar o seu trabalho, mande para mim no galeriasaturno21@gmail.com. Estarei olhando, conversando com você, analisando e podendo dar dicas para que você melhore ainda mais. E você que está aí, que viu os trabalhos dos inscritos, deixe seu like, colabore com eles para que eles sintam-se felizes e prestigiados. Deixe aí o seu comentário parabenizando, porque eu sei que eles merecem de ter tido essa coragem de colocar aí para vocês verem, né? E queridos inscritos que me mandaram, se tiver algum dislike aqui, não fique triste, não é por causa do trabalho de vocês, não. Talvez seja por qualquer outro motivo, mas você, artista, não pode ter medo de expressar a sua arte e de mostrar o seu trabalho. Até mais.